Bom dia a todas e todos. Sou José Antônio Vieira, procurador regional, presidente da associação que congrega e representa as procuradoras e os procuradores do trabalho de todo o país. Recentemente, eu não sou, pelo contrário, sou totalmente avesso à multiplicação de fake news, mas recentemente recebi uma foto muito engraçada pelo Instagram, que dizia o seguinte: quem não está confuso, certamente está mal informado. Então, a NPT tem a imensa satisfação de promover esta live, cujo tema é resiliência e adaptação em tempos de pandemia. Nós vivenciamos uma situação aflitiva, uma incerteza acerca do porvir. Fala-se a todo instante em um novo estado de normalidade futuro, ainda indefinido. Então, nós precisamos mesmo aguçar a nossa capacidade de resistir, de se amoldar, de se adaptar. Anuncio, honrado, nossa convidada e nosso convidado, a doutora Maria Cristina Rodrigues Menezes e o doutor Pedro Shiozawa. Maria Cristina Rodrigues Menezes é médica do trabalho e psiquiatra clínica, com formação em Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho, e em Saúde Pública, pela Universidade de Havana. Integra o grupo de trabalho interinstitucional para ações de prevenção de acidentes e doenças, por força do qual mantém sólida e histórica parceria com a Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, minha unidade de lotação. Cristina é destinatária há mais de uma década da minha amizade e, por sua sensibilidade e elevado grau de comprometimento público, também da minha profunda admiração. Pedro Shiozawa é psiquiatra, com especialização pela Harvard Medical School, membro da Sociedade de Ciências do Comportamento e do Cérebro, de Cambridge, e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nossa mediadora será a procuradora Sirlene Luiza Zimmermann, lotada na Procuradoria do Trabalho no município de Cabo Frio. Mestre em Direito, foi procuradora federal por 9 anos, tem sólida experiência pedagógica e é autora, entre outros, do livro A Ação Regressiva Acidentária como Instrumento de Tutela do Meio Ambiente do Trabalho. Devo dizer, fiel a um estilo de muitos já conhecido, que tenho por Sirlene, colega e amiga de regional, um autêntico caso de amor institucional à primeira vista. Ela entenderá a referência. Sem mais delongas, passo a palavra à nossa mediadora, não sem antes agradecer, como presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, pela aceitação do convite, a doutora Cristina e ao doutor Pedro, a cujo respeito, aliás, Sirlene já me teceu copiosos elogios. Desejo a todos e a todas um evento profícuo nessa nossa nova realidade quase paradoxal das presenças virtuais, porém bastante significativas e repletas de verdade. Muito obrigado. Zé Antônio, meu amigo, muitíssimo obrigada por todas as referências, obrigada por essa entrada muito bacana para apresentar os nossos convidados. Tenho certeza que vamos ter uma conversa muito produtiva aqui, dentro desses novos tempos em que precisamos nos isolar, mas podemos estar próximos virtualmente e mesmo assim manter fortes relações de amizade e agregando sempre conteúdo, que é muito importante. Então vamos dar início de imediato à nossa conversa, né? Vamos falar sobre resiliência e adaptação, termos que estão sendo tão exigidos na prática nesse cenário de pandemia. E de imediato,
Pedro, ele é um especialista nesses assuntos, e eu acabei indo procurar o currículo dele, um pouco mais detalhado, e me chamou a atenção, e eu vou começar com esse assunto, me chamou a atenção um artigo que ele escreveu, um trabalho que ele desenvolveu em 2017, em que ele falava, o título era Transtornos Ansiosos, estamos vivendo uma pandemia? Então, quer dizer, já vivíamos uma pandemia. A pandemia não é palavra de 2020. Parece que a Covid é uma segunda pandemia, uma que veio se agregar a essa pandemia que já estávamos vivendo e, além de se agregar, talvez agravar aquela que já vínhamos vivendo. Então, doutor Pedro, converse um pouco sobre essa situação conosco. O que essa questão dos transtornos ansiosos era realmente uma epidemia, uma pandemia, e é caso de emergência em saúde pública? Bom, muito obrigado pelo convite, eu fico honrado em participar, né? O doutor José Antônio Vieira, querida doutora Celine Zimmermann e a minha amiga doutora Cristina Menezes, é um prazer estar aqui. E a preocupação da ANPT em relação a esse tema mostra realmente que a gente não pode deixar de falar sobre saúde mental no meio de uma pandemia que, apesar de ser marcada por uma doença infecto-contagiosa, ela respinga muito na saúde mental. A ansiedade sempre foi algo que preocupou muito a saúde pública, né? Porque hoje o principal transtorno psiquiátrico, os principais sintomas psíquicos que acometem a nossa população são sintomas ansiosos. E sintomas ansiosos são sintomas interessantes, porque são sintomas que se manifestam no corpo e fazem com que as pessoas vão procurar atenção. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem, por exemplo, um sintoma depressivo, como, por exemplo, melancolia, ou alteração do sono, ou pensamentos negativos, isso dificilmente faz com que você vá de imediato procurar atenção médica. Isso leva mais tempo. E, por sinal, isso chega a levar 3 anos de demora até o paciente conseguir chegar numa atenção médica. Quando você tem um sintoma ansioso, como, por exemplo, uma crise de elevação de pressão, batedeira no peito, falta de ar, formigamento, a pessoa imediatamente acha que vai ter um infarto, um AVC ou algo assim, e de pronto vai procurar atenção médica. Então, os sintomas ansiosos, esse delta T entre ter sintomas e procurar atenção é muito menor do que qualquer outro transtorno psiquiátrico. Hoje, os principais transtornos psiquiátricos no hospital geral ou num momento de pronto atendimento são crises de ansiedade. Então, a gente acaba identificando de uma maneira mais linear, com o momento pandêmico, o quadro ansioso. Talvez venha uma onda depressiva no segundo momento, mas num primeiro momento, agudamente, a gente já vê aí uma explosão nos sintomas ansiosos e no diagnóstico de transtornos ansiosos. Por sinal, acabou de sair um artigo agora da UERJ, mostrando que teve um aumento de 80% já nesses 3 meses, de número de casos de transtornos ansiosos. Eu estou falando em transtornos ansiosos, com algumas características específicas, mas sintomas ansiosos estão presentes em 71% da população hoje. E existe um degrau entre sintoma e doença, mas a gente tem que já se atentar que hoje a regra, não há exceção, é você aí em casa, os seus familiares, apresentarem um sintoma ansioso, como, por exemplo, aumento do apetite, diminuição do sono, uma certa angústia, momentos em que você pode sentir aceleração do coração, isso pode acontecer. Isso, no momento como nós estamos vivendo, é a regra e não é a exceção. Então, apesar de, no decorrer da história, à medida que as relações de trabalho vão ficando mais tensas, densas e intensas, né, os transtornos ansiosos irem aumentando, no momento pandêmico, isso é realmente elevado ao quadrado e a gente vê um boom no número de casos. Perfeito. Agora eu queria já passar para a doutora Maria Cristina. Maria Cristina, além da experiência em psiquiatria e em medicina do trabalho, é minha amiga também, satisfação realmente poder sempre contar com os seus conhecimentos. Mas dentro dessa linha que o doutor Pedro vinha traçando, saúde mental era uma das grandes preocupações nas relações trabalhistas também. Já vínhamos tendo essa preocupação, esse cenário que víamos na sociedade, estávamos vendo nas relações de trabalho e, inclusive, aprofundando justamente esse estudo do quanto é o trabalho ou o ambiente de trabalho que impacta ou que ocasiona problemas de saúde mental. E nesse cenário de pandemia, principalmente envolvendo os trabalhadores das atividades essenciais,
como nós estamos? Ou seja, esse trabalhador, ainda que o isolamento seja imposto, ele não pode ficar em isolamento, ele precisa desenvolver a sua atividade. Isso gera, sem dúvida, transtornos ansiosos, preocupação, todos esses sintomas que o Dr. Pedro vinha falando. Como a senhora tem visto isso na sua atividade? Bom, preliminarmente eu queria agradecer o convite, me sentir extremamente honrado na presença de grandes amigos, amigos mais antigos, amigos mais recentes, mas são todos amigos de longa data, se tornam agora longa data. Muito obrigada pelas palavras do Dr. Zé Antônio, doutora Sirlene e Dr. Pedro Schiozawa. Me sinto extremamente honrada de estar aqui, estou extremamente ansiosa também, quero deixar claro aqui que isso não é só uma característica de quem está do outro lado, é uma característica também de quem está aqui, e talvez seja esse o elemento mais característico de todos nós, que diante de todos, independente do lugar que a gente esteja, nós temos uma característica muito singular, né, que nos torna plural diante de toda essa situação que a gente está vivendo, que é a questão da humanidade, né? Então, assim, qual que é a nossa percepção? O doutor Pedro coloca muito bem a questão do sintoma, desse delta T até chegar a buscar, né, o atendimento diferenciado, e a nossa percepção foi a maneira súbita, porque tudo isso aconteceu, causando algumas alterações que também estão muito difíceis da gente localizar, mas que é muito notado. É assim, a alteração de humor tem acontecido profundamente, a dificuldade de adaptação dentro da própria casa, a dificuldade que você tem de se relacionar muitas vezes com a própria família, porque tinha um regime de trabalho que ficava ausente mais tempo da casa e mais tempo no trabalho, a dificuldade, a sensação de ameaça do fato de que estar isolado poderia estar causando algum tipo de impacto no seu retorno e até mesmo a demissão, o medo de produzir esse tipo de comportamento. E também, como o Pedro já falou, né, essa questão do aumento do apetite, alteração de sono, que tem sido assim, muito significativo. Uma outra questão também que a gente tem tido a percepção, eu acho que essa leitura a gente só vai poder ter um pouquinho mais à frente, porque nós temos populações bem, bem diferenciadas, nós temos populações que já tem um comportamento de adaptação talvez um pouco maior à questão do isolamento, em detrimento de outras, né? Nós temos pessoas que se adaptam mais a atividades coletivas e outras que se adaptam mais a situações isoladas. E o que a gente tem percebido é que as pessoas de atividades mais coletivas isoladas têm apresentado algum tipo de alteração e desconforto maior. E aquelas que já têm um comportamento de trabalhar numa situação de maior solidão, vamos colocar assim, numa questão de maior isolamento, elas têm tido uma adaptação maior e melhor. Mas eu penso que essa leitura, neste momento, do ponto de vista de uma população de trabalhadores offshore, a gente ainda tem que esperar um tempo para ler, mas a gente sente que tem uma população com uma agitação bastante significativa. Do ponto de vista de trabalhadores da saúde, a gente tem tido uma percepção de uma angústia muito grande, uma sensação de angústia grande por estar na linha de frente, o medo da contaminação e como tratar, o medo do que fazer, como será a resposta, enfim. A gente tem tido uma percepção de muita angústia, muita ansiedade mesmo, e que a gente vai precisar entender isso posteriormente para saber o que poderá evoluir de uma forma que poderá impactar do ponto de vista ocupacional e o que poderá, de alguma forma, estar mais adaptado e não ter tantas alterações assim do ponto de vista comportamental, emocional, do ponto de vista psíquico. Eu não sei se atendi toda a sua resposta, doutora Sirlene, porque, assim, não sei como é que o doutor Pedro vê isso também. Eu ainda tenho uma dificuldade, ainda estou num afastamento grande da leitura dos comportamentos dessas pessoas, até por conta de que a gente não tem uma lida diária com essas pessoas no sentido de estar no entendimento, na conversa, na presença, mas de ter só essas ligações, como é que você está, como é que você não está, no monitoramento dos isolamentos de algumas atividades. Enfim, eu acho que os consultórios estão enchendo, o pedido de consulta está aumentando profundamente, e eu acho que essa leitura a gente vai dar logo ali na frente, quando a gente conseguir construir alguma descrição maior, algum levantamento que a gente possa
juntar alguns dados de maneira mais significativa. Eu não sei se o doutor Pedro, como é que vê essa questão também, doutor Pedro, se tem alguma coisa, assim, por certo, vai ter alguma contribuição a dar Eu quero a essa fala, né? fazer uma ponderação, e aí já passo a palavra para o doutor Pedro até para acrescentar, porque o doutor Pedro tem experiência no Hospital de Campanha em São Paulo também, então certamente está acompanhando essa angústia, esses transtornos envolvendo os profissionais de saúde, que é certamente um dos setores com os quais nós temos maior preocupação, não só pela saúde psicológica, mas também pela saúde física, porque sabemos de questões como falta de equipamentos de proteção, que era um tema já recorrente, já vinha acontecendo e que acabou realmente sendo agravado pela pandemia, mas também o impacto que isso tem, que é muito maior dentro desse cenário de uma doença com altíssima transmissibilidade. Mas então eu queria questionar o seguinte, dentro desse cenário, exige-se adaptação, exige-se resiliência, mas exige-se, quer dizer, qual é o limite? Nós temos que ter um limite. Todos nós podemos alcançar esse máximo de resiliência e adaptação, ou há um limite, esse limite é individual, ou quando ele tem que ser imposto a cada um de nós mesmos, mesmo num primeiro momento parecendo que a gente pode ir mais longe. Doutora Sirlene, eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, sabe? Essa é a pergunta da vez. E a querida amiga Cristina pontuou isso, e a gente conversa muito isso, né? A ansiedade, é importante que a gente entenda a ansiedade como algo bom. A ansiedade é o que faz com que nós consigamos aumentar a nossa produtividade, a nossa atenção, faz com que a gente consiga se preparar melhor para os nossos desafios. Você vai prestar um concurso, é só por ficar ansioso com a possibilidade de falhar que você vai se concentrar mais, você vai deixar de sair, você vai pensar em montar um método de estudo. A ansiedade canaliza suas energias para uma otimização da tua performance. Até um ponto que é individual, que a gente chama de performance de pico. A ansiedade é tão capaz de gerar melhores resultados até um limite que é um limite individual. E a partir de um certo ponto onde aumento da ansiedade leva a aumento da produtividade, você chega num ponto ótimo e a partir daí aumento da ansiedade gera diminuição da performance. Que é, por exemplo, você ter um branco na hora da prova, você ter uma crise de ansiedade e não conseguir responder as questões corretamente, você esquecer de levar algum material e assim por diante. Então, veja, existem dois momentos. Um momento onde a ansiedade faz com que cada um canalize suas energias de maneira criativa, e há um momento onde a ansiedade age de maneira destrutiva. O que divide uma coisa da outra é a produtividade, é o funcionamento de cada um, né? Então, por exemplo, a gente vê em escolas isso. Professores, às vezes, mais rígidos conseguem resultados melhores, mas uma rigidez infinita vai cursando com, por exemplo, casos de ansiedade, depressão ou mesmo suicídio nas escolas. Então, veja, existe um ponto ótimo, e o ponto ótimo é individual. E ele é determinado por questões tão interessantes como a resiliência que você aprendeu a desenvolver no decorrer da vida, o grau de funcionamento do córtex pré-frontal de cada um, o suporte que cada um tem, espiritual, pessoal, familiar, tudo isso determina a capacidade de cada um transformar a ansiedade do meio em resposta, em funcionalidade. A gente tem que tentar se adaptar dentro do máximo possível, mas existe um ponto individual e de equilíbrio. Nós não devemos tentar nos adaptar a tudo. Isso é o que se chama do efeito gaslighting. Esse conceito vem de um filme dos anos 40 chamado Gaslight, A Meia Luz, se não me engano, com a Ingrid Bergman. É um filme super interessante, onde ela, tentando se adaptar a tudo o tempo inteiro, acaba se prejudicando. Esse corte, ele não é preciso, ele é subjetivo e ele é determinado de maneira individual. Mas está claro que pessoas que tiveram mais dificuldade na vida, que aprenderam com os erros, que aprenderam que é necessário cair mais de bicicleta para andar melhor de bicicleta, essas são as pessoas que terão mais facilidade agora para encontrar um caminho, uma alternativa. Ao passo que pessoas que cresceram em regimes onde nunca precisaram se adaptar, onde sempre foram perfeitas e sempre tiveram com a razão, aqueles traços mais narcísicos de personalidade, essas são as pessoas que terão mais dificuldade no momento de crise como esse, né? Conversei recentemente com uma querida amiga, a Flávia Shiozawa, que deve estar assistindo a gente, que é advogada também,
e ela montou quase na casa dela um lugar para ler livros e tomar sol e tudo mais. Então, até se reinventou, né? O Rui, marido dela, disse que na empresa deles eles aprenderam com a crise que não precisa mais de espaço físico. Então foi até bom ter tido a crise para eles aprenderem e se reinventarem. É claro que tem muita gente que não consegue se reinventar, né? Que não consegue uma alternativa. E essas são as pessoas que vão ter dificuldades. O que me preocupa é assim, a pergunta que eu faço para as pessoas é: será que dentro da tua capacidade, do teu cenário sociocultural, você está fazendo o máximo para se adaptar de maneira criativa ou você está deixando passar alguma coisa? Né? Porque senão a gente vê que a pessoa estava com a faca e o queijo na mão para criar alguma resposta, para adaptar esse momento, e que no final não estava fazendo isso. Né? Muita coisa depende da gente, mas não é tudo que depende da gente. Isso é importante para todo mundo. Muitos pacientes meus têm falado assim: Pedro, eu não estou me sentindo bem agora. Eu falo, mas que bom, né? Que alguém vai estar se sentindo bem no meio dessa confusão. É normal não se sentir no seu 100%, é normal ter medo do que está por vir, é normal ter medo de contaminar os familiares, tudo isso é normal. Essa é a angústia e a ansiedade normal, que vai fazer com que você tome mais cuidado, que você reveja alguns pontos, que você reveja alguns gastos, e que, no momento mais grave, você, quem sabe, não acaba se reinventando e tocando novos projetos. Né? É a criatividade de cada um e a capacidade de adaptação que vai fazer isso. E que pena que cada vez mais as pessoas têm menos capacidade de adaptação. Isso é um problema. Mas aqueles que têm, para e senta e pensa: será que eu estou no caminho bom? Será que essa crise, agora que eu estou em casa, eu não posso repensar alguns valores, repensar algumas coisas? E aí, talvez reescreva a tua história, né? Bacana, interessante ver também esse lado positivo. E eu queria perguntar para Maria Cristina, mas aí pensando que talvez algumas pessoas, ou muitas pessoas, talvez não consigam encontrar esse ponto bom. Qual é o meu limite de adaptação, de resiliência, e que sintam talvez a necessidade de ultrapassar esse limite ou nem percebam que estão ultrapassando. Isso porque o momento exige muito de nós temos que estar em perfeitas condições, até porque não podemos sair, temos que manter isolamento, não há hospitais disponíveis, então precisamos nos manter firmes. Mas e no momento que essa tensão passar? Há uma tendência de adoecimento, aí até mesmo físico, porque é o momento que o corpo relaxa e diz: poxa, agora posso me entregar porque passou tudo isso. O que se espera depois, em termos de saúde física e mental? Então, doutora Sirlene, esse é um momento assim, muito importante para a gente definir isso. Eu gostaria, um pouquinho antes de chegar até essa pergunta, também tá definindo, assim, está conversando um pouco sobre uma questão que ainda precede até chegarmos aí. Qual é a maneira que eu me comporto dentro deste momento? Qual que é o meu limite? Aonde isso está escrito? Na verdade, escrever esse limite de cada um passa pela subjetividade, qual é o limite que cada um tem para poder conviver dentro desse isolamento imposto por essa condição de pandemia e a condição de cada um. Agora, estabelecer critérios diários, de rotinas, estabelecer as paradas, as necessárias paradas nas atividades do trabalho, porque acaba que a gente vai tomando isso de ressalto sem entender qual é o limite do bom e do ótimo, né? O ideal é ter o espaço, como o doutor Pedro falou, para tomar sol, para ler, para tudo isso, mas também, minimamente, a gente ter estabelecido a hora de começar e a hora de terminar, e quais as horas, quais os intervalos que há que se ter. Eu acho que isso é uma questão assim, extremamente importante para que a gente defina. E muitas vezes a gente se atropela e acaba cada vez mais estendendo. A gente conhece pessoas, né? E a gente tem tido algumas demandas nesse sentido, de pessoas que cada vez estão trabalhando mais, estão estendendo as suas jornadas por conta do home office, por conta do teletrabalho. Então, eu penso que essa é uma questão importante para a gente está levantando, tendo em vista de que o limite de cada um é variado, né? A partir do momento que a gente entende que cada sujeito é um sujeito. Então, essa é uma questão. E esse Doutora outro Maria momento... Cristina, me permita uma pequena interrupção, já que a senhora é especialista em sono, há algum problema em trocar o dia pela noite? O que talvez muita gente deva estar fazendo, deva estar se perguntando a respeito?
Ai, mas é certamente, né? Nós somos, assim, nós somos feitos para viver de dia e adormecer à noite, né? E acaba que a gente vai invertendo e vai empurrando. Eu conheço várias pessoas nessa situação, mas também há que se ter aí um padrão, vamos dizer assim, um menu, um cardápio de cada sujeito, porque existem pessoas que gostam, que funcionam melhor à noite e outras funcionam melhor pela manhã. E, no entanto, você tem que mudar isso ou ter que estender isso é complexo, porque a sociedade ainda está se preparando para viver online. Existem algumas situações que você tem horário de 8 às 5 da tarde, e se você pega um vespertino para esse horário, que gosta de trabalhar até as 3, 4 da manhã, mas às 8 da manhã ele tem que estar acordado, você vai ter aí uma desordem de alguns humores que não vão ser nada agradável, né, sobre esse aspecto, nem para o outro, nem para ele trabalhar durante muito tempo, também há de se considerar que você vai ter aí uma pessoa com alguns tipos de transtorno do sono também, que não é muito agradável, aumenta o índice de acidentalidade, a gente tem uma série de questões nessas relações. Então, assim, o sono também tem uma interferência, porque, na verdade, eu costumo dizer que sono é um equipamento de proteção individual e coletivo natural e orgânico, não é? Então, a gente sabendo usar bem, a gente vai estar bem protegido, mas quando a gente usa mal, e tem uma máxima também que eu costumo dizer, não é o fato de eu trabalhar ao longo da noite e da madrugada que eu esteja errado, que eu seja punido por isso. O que tem que haver é adaptação, no sentido das jornadas de trabalho, como poderia ser e como eu posso adaptar isso ao meu trabalho. Agora, o impacto que tudo isso, alteração das jornadas de trabalho, alteração dos ritmos do sono, alteração das minhas relações domiciliares, das minhas relações com o trabalho, e o que vai ser isso depois, e o próprio, vamos dizer assim, comportamento mais sedentário ou mais ativo que eu possa ter nesse momento, pela transformação ou pela manutenção de uma atividade mais relaxada em casa, ou mais ansiosa porque estou trabalhando mais, ao passar de tudo isso, vai ser um grande desafio para a gente fazer o diagnóstico disso. Eu acho que é um diagnóstico que é de interesse coletivo da própria saúde pública, para saber quais os impactos psicossociais, biopsicossociais que a gente poderá ter posteriormente a toda essa pandemia, né? Porque a dor da alma, né? Essa dor que a gente diz impactada pelo mental, ainda sofre um preconceito muito grande, ainda é muito adoecedor, né, você ser acolhido ou ser recebido no sentido de que tem um sofrimento ou que está numa situação onde o impacto da sua saúde mental está comprometido. Mas agora é coletivo até para que a gente possa entender o que está acontecendo do momento, chegando até as relações da negação, né? De repente, se eu negar, eu não vou ter o problema, ou se eu aceitar, vai ser mais fácil para eu conduzir. Mas, enfim, acho que nós temos muitos desafios, muitas respostas ainda para serem dadas. Temos respostas de milhões de dólares e temos respostas talvez que custem um pouco menos, mas que nós só vamos conseguir dar essa resposta dia a dia sobre esse impacto com esse movimento que a gente está fazendo mesmo. É desafiador do ponto de vista individual, do ponto de vista social e do ponto de vista das relações do trabalho, não é? Porque é muito novo, a gente está vivendo um momento novo para muita gente mesmo. De fato, doutora Maria Cristina, a senhora falou da questão da negação, né? Porque a negação ela acaba sendo um meio de proteção também. Então, talvez vocês estejam interpretando que essas pessoas, talvez que se enquadram num conceito de negacionismo, seja um meio de prevenção à saúde mental. E dentro disso, eu queria também agradecer, claro, todos que estão nos assistindo aqui e nos trazer a pergunta da Sueli Teixeira Bessa, nossa colega do Ministério Público do Espírito Santo. Ela diz assim, gostaria que abordassem o fato de a pandemia ter contribuído para muitos de nós termos que deparar e concentrar nas nossas próprias dificuldades. Talvez, o que fazer? Talvez essa ideia, muita coisa talvez estivéssemos negando, muitas dificuldades estávamos deixando de lado, mas talvez nesse momento, chega um momento que é um momento difícil para todos, tenso, e que precisamos também tentar superar essas próprias dificuldades que vêm junto com tudo isso. Então, eu queria que falasse um pouquinho disso, atendendo a
participante aqui, por favor, falando dessa ideia do negacionismo também. Doutor Pedro, eu vou começar um pouquinho, depois vou passar para o senhor isso, porque eu também quero te ouvir muito sobre isso. Na verdade, você ser apresentado a você mesmo, de repente você vai conhecer um sujeito que é muito diferente daquilo que você imagina que foi ao longo da sua vida inteira. Eu acho que esse talvez seja um grande impacto. Eu conversava com alguns amigos há um tempo atrás e cheguei, uma delas até é uma procuradora, a doutora Lisiane, que fazia um post em alguma dessas redes, e que eu falava assim, eu tive o prazer de conviver comigo e saber que era muito bom conviver comigo. Não é? Fui apresentada a mim mesma e não me surpreendi com o que eu encontrei de mim. E eu sei que tem muitos acertos e muitas coisas para acertar ainda, mas isso não pode ser o fim do mundo, isso pode ser o começo de um novo mundo. Essa é a expectativa. Agora, existem muitas pessoas que têm essa dificuldade de fazer esse diálogo interno sem muito sofrimento. E isso pode causar alguns transtornos, de você se deparar com algumas dificuldades que até então você realmente preferia não ver. Porque quando eu não vejo, eu não tenho obrigação de dar solução. E daí eu gostaria de passar para o doutor Pedro, se a senhora me permite, porque eu gostaria muito de ouvir o doutor Pedro sobre isso. Sem dúvida, queremos ouvi-lo. Na verdade, eu concordo com o que a minha querida amiga Cristina pontuou, né? Já dizia o nosso saudoso Jung que quando a gente presta atenção nos nossos demônios, eles cansam de ser observados e vão embora. Então, na verdade, a gente tem agora uma oportunidade para perceber pequenos atritos que a gente tinha que iam se diluindo na nossa rotina. Então, por exemplo, todo mundo agora que, sei lá, tem que lavar roupa, fazer comida, aprender a fazer tudo, como pequenas coisas do dia a dia podem minar os relacionamentos na família, com os outros. E como a gente vai treinando a tolerância, como a gente vai tolerando cada vez mais os erros dos outros, os nossos mesmos, é uma oportunidade para a gente identificar, para a gente, como disse a Cristina, ser apresentado para a gente mesmo e reescrever aí um comportamento um pouco mais saudável. E aí eu queria só sugerir uma questão que é super simples, que é o seguinte: se a gente mantiver algum grau de rotina, isso vai ajudar muito a gente. Então, por exemplo, acordar mais ou menos na mesma hora, tomar banho e trocar de roupa como se você fosse trabalhar mesmo, ter um espaço pequeno que seja em casa, que seria o seu escritório, né? Você tem que enganar o seu cérebro, porque o cérebro ele tende ao caos, ele tende à desordem, a gente tende às férias, eu falo. E se você não puser essas regras, você vai se desorganizar. E alguns ciclos biológicos vão se desincronizando, fazendo com que, por exemplo, curva do cortisol, o mediador inflamatório, se altere, e pessoas que têm menos rotina podem até adoecer mais. Então, como é importante pequenos hábitos, achar um hobby, achar um espaço, comer na mesma hora, como se você estivesse trabalhando. Quando a gente organiza fora, isso organiza dentro, isso é muito importante. Então, não deixe de ter essa rotina. Eu sei, gente, que muita gente não está no home office, está no real office, com 3 crianças correndo dentro de casa. E é difícil. Mas tente fazer o máximo possível para manter algum grau de rotina. Isso vai organizar o seu cérebro, isso vai ser espelhado internamente. E aproveite as dificuldades para, antes de brigar com alguém porque queimou a roupa, porque você não sabe passar, pensa, nossa, como foi difícil isso, deixa eu fazer um elogio para a moça que faz isso para mim, deixa eu elogiar a comida que alguém está se esforçando para fazer. Né? Tente ir achando pequenas gentilezas no dia a dia, achando oportunidades para reeditar a tua história, para conseguir ser um pouco mais amável e gentil com as pessoas. Né? Um amigo meu disse que ele tá tão saudoso assim das pessoas que ele pede comida, desce para conversar com o entregador, que ele maltratava antes, porque ele precisa encontrar gente. Então, eu acho que a gente vai sair diferente de tudo isso, né? Vendo que a gente não precisa de um monte de coisa, que a gente é responsável por boa parte da nossa carga negativa na vida, né? Que os outros nos apresentam nós mesmos e que a gente vai, à medida que a gente conseguir manter uma certa rotina, de uma maneira criativa, vai até melhorando enquanto ser humano, melhorando profissionalmente, repensando alguns valores. Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que prestar atenção nesses nossos demônios que estavam escondidos e diluídos aí na nossa rotina acelerada, e daqui a pouco eles, maior ou menor grau, eles vão embora, né?
Tá certo, Pedro. Então, eu tenho uma outra questão, assim, que eu acho que aflige muito, e aí eu falo um pouco, assim, da nossa classe, os procuradores do trabalho, mas talvez outros também que estejam lidando na área jurídica com tudo isso que está acontecendo. Muitas questões sendo judicializadas, muitas investigações em andamento, mas, ao mesmo tempo, dentro de um cenário em que todos estamos aprendendo juntos. Então, o que, de certa forma, eu sinto, eu acho que muitos sentem, talvez em alguns momentos, é uma sensação de impotência. Será que vamos dar conta de tudo isso? Ou será que a forma como eu estou levando isso, ou investigando isso, ou exigindo isso, é a mais adequada? Ou será que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou dizer, poxa, como é que eu pensei dessa forma? Tinha que ter sido totalmente diferente. Como lidar com essa sensação? Talvez a sensação de impotência, isso, sim, falei da nossa classe, mas certamente os profissionais de saúde muitas vezes estão vivendo isso. A falta de EPIs, a falta de medicamento, a falta, talvez, de insumos nos hospitais, a urgência para tudo. Como lidar com essa sensação de impotência e talvez não dar conta? Uma questão super interessante é essa, né? Essa pandemia veio mostrar para a gente que a gente não está no centro de nada, né? Então, planos, projetos e rotinas que você tinha do dia para a noite mudaram. E a gente não sabe, como o doutor Silene colocou, a gente não sabe nada, assim, a gente não sabe qual remédio é o melhor, qual é o prognóstico, qual é a conduta, o que tem que fazer, ninguém sabe. O Steve Jobs falava que a gente consegue ligar os pontos olhando para trás. Ah, eu fiz isso e tal. Agora, olhando para frente, não dá. Então, o que a gente tem que fazer é tentar fazer o que a gente eticamente acha que é o mais correto, né? Estar aberto à conversa, ao diálogo, respeitar as autoridades que sabem disso. Por exemplo, agora um monte de gente deve estar com questões trabalhistas bem graves e que eu como médico não faço a menor ideia, né? Nem de como seja no normal, ainda mais agora. Então agora é a hora de buscar as associações, aprender com o que os outros estão fazendo, conversar, estar aberto ao debate, e aí o caminho vai se escrevendo durante a jornada, né? E a gente vai aprender com tudo isso. É claro, essa pandemia tem uma onda, ela vai passar, a gente vai sobreviver a ela da melhor maneira possível, e a gente vai aprender com ela e se preparar para a próxima, né? Mas sempre dentro de uma flexibilização, sempre dentro de uma escuta mais ativa, né? A gente vinha num cenário muito absurdo, né? Onde você, por exemplo, na medicina, tinha protocolos que eram seguidos cegamente. E um quadro como esse mostrou que a gente não sabe nada, né? Que a gente tem que ir aprendendo dia a dia, caso a caso, né? Que as relações são importantes e que a gente tem que estar aí para aprender todo dia e se reinventar. Mas eu acho que a gente vai sair fortalecido de tudo isso. Eu tenho uma visão bem otimista em relação a tudo isso, porque eu realmente acredito que as pessoas têm a capacidade de, no momento de crise, encontrar uma certa força e tentar achar caminhos mais saudáveis. Mas, para isso, a gente precisa se livrar de um certo narcisismo, a gente precisa se livrar de uns tantos valores que a gente tinha como certos e não são certos, né? E eu acho que não tem muito segredo. Assim. A medicina agora vai ajudar a gente, do ponto de vista psiquiátrico, nos sintomas, né? Então, a dormir melhor, a ter menos sintomas ansiosos, é isso que a gente vai fazer. Mas o caminho de cada um é individual. E é uma sensação de solidão. Eu estou sozinho, mas sim, você está sozinho. Né? A gente acordou para uma certa questão de que muito da tua vida depende de você mesmo. E eu sei que, por um lado, isso dá medo e a gente fica assustado, mas, por outro, fala, poxa, mas eu vinguei até aqui e era eu mesmo, já era eu mesmo. Então, também a pessoa se arma e se empodera de ter sido ela hoje o resultado das escolhas que ela fez e tudo mais. Então, por um lado, eu acho que a gente tem medo, porque a gente foi apresentado a essa sensação de você depende muito de você, mas, por outro, você vingou até hoje, e era você. Então, por outro lado, a pessoa também se arma da própria história. E aí as pessoas estão lidando, estão duelando com esses medos novos e antigos, e vamos ver o que sobra. Eu espero que seja para o melhor. Eu achei, assim, Helene, eu queria até falar um pouquinho sobre isso, né? Só colocar aqui, jamais, nossa, a colocação do Dr. Pedro é fabulosa.
E assim, e a percepção é de que todo mundo, todos os profissionais de todos os segmentos têm muita apreensão em verbalizar essa dificuldade de falar do medo deste momento, de estar acertando, ou daqui a 2 anos, como é que eu vou me sentir pelo fato que eu acertei ou errei, esse sentimento que pode ser culpa, que pode ser interrogação, que pode ser questionamento. Essa percepção é muito grande, e acho que também é muito grande dentro da categoria médica, e muito grande também para nós será dentro das relações com o trabalho, com a relação da medicina do trabalho com essas atividades e como é que a gente vai também lidar. Então, assim, doutor Pedro, eu acho que essa sua colocação foi, assim, fabulosa, porque... e outra coisa, quem não tem medo é porque está insensível a tudo que está acontecendo, é preciso ter medo, é preciso se questionar o tempo todo, né? Não dá para congelar, né? Não dá para ficar politicamente correto, né? Cris, essa semana uma paciente me falou assim: doutor, você não está entendendo, eu não estou dormindo, eu estou comendo mais, eu não aguento mais ficar em casa. Aí eu falei para ela: eu também. Aí ela parou e falou: ah, então tá bom. E passou, entendeu? Então quer dizer, tudo bem, né? Nem tudo é sintoma, nem tudo é doença, né? Tudo pode acontecer nos dois lados, né? E acho que você falou uma coisa que é extremamente importante e que talvez seja assim de grande relevância para o momento atual e para o momento futuro. Até voltando àquela primeira pergunta da doutora Sirlene, né? O que será da gente depois de tudo isso? Nós vamos ver escrevendo cada dia, né? Vai ser o cada dia, vai ser o resultado disso. Como é que a gente vai ter essa percepção ao longo da... Porque é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Então, assim, é de uma dinâmica, muitas vezes assustadora. E talvez um sentimento que haja assim, é que sempre existe uma resposta para tudo, e agora não se tem resposta pronta para tudo, né? É preciso que a gente reveja mesmo. Isso mesmo. Mas são pontos importantes que vocês focaram, que talvez essa sensação de pertencimento, da preocupação com a coletividade, porque quando o Pedro deu esse exemplo de dizer para a sua paciente que ele também está sentindo a mesma coisa, o fato do outro poder pensar, poxa, não estou sozinho, é aquela sensação de se sentir pertencido. Mas aí pensando um pouco na questão do trabalho também, a Lidiane Machado, nossa colega do MPT, vice-presidente também da NPT, ela nos pergunta aqui, passar a ter um pensamento mais coletivo pode nos ajudar a enfrentar esse momento? Sem dúvida, mas eu acho que eu vou deixar vocês falar, com certeza. Só que eu queria também juntar uma outra questão. Essa questão do negacionismo, quando ele importa em não assumir os riscos, ou melhor, colocar a vida dos outros em risco, porque isso nós aprendemos com essa pandemia, ainda que talvez eu não seja um grupo de risco, o fato talvez de eu ser assintomático, mas eu posso estar transmitindo a doença para outra pessoa. Agora, num momento de relaxamento das medidas de restrição em muitos locais, em que a gente tem a possibilidade de ir ao shopping. Não, tudo bem, o outro quiser ir ao shopping, ele que vá, não, né? Tudo bem. Mas não é tudo bem, porque na realidade, se ele estiver indo para o shopping, ele pode se contaminar lá, ele pode trazer a doença para o prédio, pode trazer no elevador, no corredor, vamos circular nos mesmos ambientes. Então, isso é preocupação com a coletividade. E ainda dentro dessa ideia da coletividade, o doutor Pedro, de uma forma muito bacana, falou, e eu acho que muita gente tem falado isso de uma forma até romantizada, de que esse momento vai nos levar a um outro momento em termos de humanidade e coletividade. Mas algumas coisas que aconteceram nas relações de trabalho, nesse momento de pandemia, me fazem colocar um ponto de interrogação sobre essa possibilidade. Por exemplo, a questão das negociações coletivas. Ninguém quis negociar com o sindicato, com categoria. As mudanças foram impostas, tanto que as medidas provisórias vieram nesse sentido, dizer, olha, a partir de agora é assim, é tudo individual, e a gente sabe que em relações assimétricas, como a que se tem entre empregador e empregado, nós não temos uma possibilidade de negociação. Há um contrato de adesão, há uma imposição. E tanto quanto possível se escapou de qualquer possibilidade de diálogo social e de pensamento conjunto coletivo sobre a melhor forma de agir dentro desse cenário. Ainda que com o fundamento de que precisava ser rápido, a decisão precisava ser rápido, sim, mas poderia se conversar também rapidamente com os trabalhadores, com a classe dos trabalhadores e poder pensar de maneira conjunta a melhor forma de fazer. Então, queria que você trouxesse um pouco de todos esses pontos, a questão
do pensamento coletivo, se isso no ambiente de trabalho é possível, ou será que a gente vai ter uma reversão mesmo com esse cenário que eu mostrei aí para vocês, e sobre essa questão da preocupação com o coletivo, mesmo diante dos negacionistas que pensam, não existe, mas eu estou saindo, só que eu não tenho pensamento coletivo a partir disso. Eu acho que essa é uma questão super importante, né? Assim como as leis, das quais eu sei muito pouco, as variáveis biológicas se aplicam a todos os seres humanos. Não adianta. Você pode não gostar, não concordar, não querer, mas se você entrar em contato com alguém com Covid, muito provavelmente você será contaminado. Se você vai ter ou não sintomas, isso vai depender muito de cada organismo. Mas não ache que porque por motivos X, Y, Z se flexibilizou um pouco a quarentena, ou você tem o direito de poder ir ao shopping, que você deva ir ao shopping, né? É quase como uma pessoa, é como você citou do avestruz, né? Se abriu eu posso ir, então tá liberado e acabou. Não, você vai correr o risco, porque o vírus não sabe disso, né? O vírus tem um modelo biológico, ele vai agir e acabou. As pessoas não têm muito essa noção de coletividade. Parece que as coisas ruins se aplicam aos outros, as coisas boas se aplicam só a mim. As pessoas funcionam mais ou menos assim, algo muito estranho, né? Eu tenho o direito de ir ao shopping se eu quiser, então eu vou. Não, você tem direito de fazer tanta coisa, mas você precisa fazer? Quais são os impactos disso? Esse amadurecimento de um pensamento mais ético, um pensamento mais coletivo, eu acho que é algo que há muito tempo se discute, as pessoas precisam trabalhar cada vez mais isso, mas cada um tem os seus valores, e no momento onde tudo se agrava, a decisão do individual versus o coletivo se aflora, né? Então, eu concordo, por exemplo, eu vi uma entrevista na TV esses dias que tinha uma usuária do shopping, no dia que abriu, reclamando, isso que absurdo, eu estou há 1 hora na fila do shopping. O absurdo é a senhora estar no shopping, né? Quer dizer, então as pessoas vão criando problemas imaginários para não lidar com os problemas reais, é algo assustador, né? É mais fácil pensar, nossa, abriu, já posso ir, tudo voltou ao normal, nada está acontecendo, do que eu posso contaminar minha família, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo se eu vou ter emprego ou não. É mais fácil. E as pessoas, às vezes, escolhem ou tendem a escolher o caminho mais fácil. Muita gente, no entanto, está repensando e revendo esses valores. Isso é muito bacana, né? Eu acho que uma boa parcela da população está revendo esses valores. Eu tenho um colega que mora no Japão e ele disse, Pedro, aqui está tudo igual. Por quê? Porque está todo mundo em casa, todo mundo só sai de máscara e ninguém fica abraçando ninguém. Então, assim, em alguns lugares as mudanças não foram tão absolutas. Mas me chama muito a atenção. Eu vi uma foto da 25 de março esses dias, com milhões de pessoas andando. Assim, tinha uma senhora de muleta andando. Falando, o que ela está fazendo lá? Mas a indignação não pode ser nossa. É uma coisa que vem de cada um, que diz respeito aos valores de cada um. Mas, apesar de acreditar ou não na questão do Covid, ele existe, ele vai infectar as pessoas e ele não respeita decisões políticas, decisões econômicas, decisões... ele respeita o modelo biológico, ele vai acontecer. E aí, munido das informações, cada um decide o que é melhor para si. Mas a gente não pode negligenciar as evidências, isso que é importante. A gente tem acesso às informações, existem canais que fornecem informações válidas, não as fake news, né? E com base nas informações, cada um a capacidade de decidir o que julga melhor, qual a melhor conduta e tudo mais. Mas o que eu vejo até, a doutora Sirlene e o doutor José Antônio, que trabalham imersos nisso, os próprios pacientes estão tentando achar estratégias. Então, por exemplo, ai meu Deus, eu não vou fazer o exame do Covid porque se for positivo eu vou me afastar, mas aí tem a questão do INSS. Então, eles próprios estão tentando achar caminhos para lidar com as decisões ou com o impacto no trabalho. Tem esse tipo de paciente. Tem pacientes que não estão nem aí, eles acham que não, eu já tive Covid, mas eu continuo sem sentir o cheiro. Eu preciso me afastar mais ou menos. Então, tem os especialistas na área trabalhista, por exemplo, vão ter que rever isso, vão ter que ver as decisões que foram tomadas e se preparar para uma segunda onda. Porque o que eu vejo no dia a dia são pessoas extremamente conscienciosas com as coisas, até tentando tomar decisões em detrimento próprio para pensar na empresa, e tem um outro espectro, mas isso sempre vai existir.
né? Pessoas que pensam de maneiras muito diferentes. Eu acho que a gente mesmo não sabe muito o que fazer. A gente tem lá normativas do que fazer, em termos de afastamento, atestado e tudo mais, mas a gente começa a ficar muito assustado, porque mudou muito o perfil. E qual é o impacto que isso vai ter? Né? Vai ter uma segunda onda, que vai ser uma onda mais econômica, mais das relações do trabalho, que vai perdurar por um bom tempo. E eu me preocupo muito com isso. Porque a gente segue normatizações, mas qual é o impacto social que isso vai ter? Né? Por exemplo, pacientes falando, eu não vou fazer o teste porque eu não posso ficar sem trabalhar. Né? Então, tipos de problemas que a gente vê no dia a dia que eu acho que só num segundo momento, quando a gente olhar para trás, a gente vai falar, poxa, devia ter feito aquilo, acho que o melhor caminho é esse, acho que essa decisão foi acertada, eu acho que aquela não foi. Mas, de verdade, a gente tem negacionistas hoje e a gente tem pessoas que não estão levando em conta as evidências científicas para tomar as decisões. Eu acho que uma coisa é leve em conta as informações reais e decida, mas não negligencie as informações. Eu acho que isso é muito importante, ainda mais em tempos de comunicação, em tempos de internet e tudo mais, né? Eu queria até... Maria Cristina. Queria até falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da comunicação e da importância da informação e aquilo que eu recebo que é importante para mim e como eu transformo isso em um bem-estar. E esse bem-estar ser individual ou coletivo. É muito pouco que se tem para falar depois de tudo que o Dr. Pedro colocou, efetivamente, né? Mas, a bem da verdade, eu penso que este momento é um momento extremamente produtivo para sair da primeira pessoa do singular para ir para a primeira pessoa do plural. Não, apesar de você viver sozinho nesse momento, não tem como você não perceber a ausência que o outro faz na tua vida e a importância que você tem na vida do outro. Isso é fundamental. E a importância do seu trabalho, e a importância que você tem para o seu trabalho, que seu trabalho tem para você. Acho que são alguns questionamentos. Eu trago aqui até um questionamento que eu entendo assim como uma grande pergunta ao longo da minha vida, numa interface com o Ministério Público do Trabalho, que foi o seguinte: o trabalho não pode ser um fator adoecedor, não pode ser um fator que cria patologias nas minhas relações, porque ele é a minha segunda identidade. Eu não posso ter uma identidade adoecida, pelo menos eu não deveria ter. Tem que ser alguma coisa que me dê prazer, que eu faça com alegria. E no momento como esse que a gente está vivendo, que a gente chega a pensar que a gente trabalhando 42 horas por dia, e a gente chega ao final do dia, quando chega às 6 horas da tarde, você começa a próxima agenda com medo de que você não deu conta, não atendeu, precisa fazer mais, você acaba perdendo as relações. Acho que isso é uma questão, e a gente tem que ter cuidado, muito cuidado também, para que a gente que está discutindo essas questões não passe por esse tipo de comportamento também, de negar, de não achar que está na hora de parar, ou de qualquer coisa nesse sentido. Eu não sei se falei assim, mas é uma demanda que a gente traz, e até por conta de alguns questionamentos também das relações de trabalho, que é do entendimento que se tem que aquele que está em casa, aquele que está em teletrabalho, pode estar trabalhando menos do que aquele que está nas frentes numa equipe mínima de atividade, quando às vezes não é bem verdade isso. Enfim, na verdade é isso. Eu acho que, para concluir, seria isso mesmo. É um grande momento para que a gente possa ter o entendimento de que apesar de ser o subjetivo fundamental na construção das relações e das questões todas que estão por aí, só na primeira do plural é que realmente a gente vai conseguir avançar nas estratégias e nessa musculatura social que a gente tem que criar para suportar toda essa situação, entender, né, como é que é importante eu estar próximo do outro. E uma outra coisa, só para finalizar, que o Dr. Pedro falou um pouquinho antes, e que eu também entendo, é de que esse momento de isolamento físico necessariamente não precisa estar socialmente absolutamente isolado. Eu acho que as ferramentas de internet estão aí para a gente se falar mais, para a gente se entender mais, não é também a gente se retrair, né? Ainda temos um tempinho aí para a gente poder aproveitar e tentar se articular nas lives, e chega uma hora que a gente não dá conta, que a cada 15 minutos tem uma live e a gente não sabe como é que vai dar conta de tudo isso, né? Mas, enfim, era isso, era só para a gente dar uma relação.
Obrigada, doutora Maria Cristina. É o nosso amigo, nosso colega também, Antônio, da TV Peteca, né? Trabalho importantíssimo no combate ao trabalho infantil, ainda mais dentro desse mês de junho, está aí conosco também. E ele perguntava quais são os medos mais mencionados pelos trabalhadores nesse período de pandemia. Na verdade, eu acho que um pouco a nossa live aqui, nossa conversa, permeou a todo momento esses medos. Alguns vocês trazendo, alguns eu expondo, mas o fato é isso, assim, todos estamos realmente andando dentro de um cenário em que tudo é muito difícil, não sabemos exatamente o que vai ser do amanhã, mas o fato é que o trabalho continua sendo importante, e aqui Viane nos lembra bem, diz, como diz Jurs, o trabalho tem uma centralidade na vida do indivíduo, mas não devemos trabalhar apenas para produzir, e sim ver que o trabalho é também a transformação do eu. É dentro do que a doutora Maria Cristina colocava, nosso trabalho é nossa segunda identidade, né? E essa segunda identidade, ela tem muito mais a ver com a primeira pessoa do plural, com a coletividade, precisamos nos sentir inseridos na coletividade. Então, eu quero agradecer muito essa participação de vocês. Eu tenho uma última pergunta, nós já estamos em 1 hora, já estamos finalizando, mas agradecer muito a participação de vocês. Mas essa última pergunta, o Zé Antônio, né, nosso anfitrião, pediu para responder, a da nossa colega Vera Regina Reis, mas depois, claro, se o doutor Zé Antônio quiser abrir novamente o espaço para os nossos convidados, fique à vontade. Mas a Vera pergunta, às vezes chegam alguns sentimentos de que em isolamento não se está produzindo o tanto quanto deveríamos e idealizamos fazer em tempos ditos normais, sem pandemia. Um pouquinho, Zé, o doutor Pedro já falou, a doutora Cristina já falou, porque a gente tem um ideal e parece que a gente até tem que superar esse ideal nesse momento, mas o que o Zé tem para nos dizer a respeito disso? Não, na verdade, eu só queria deixar a minha caríssima subprocuradora-geral Vera Reis tranquila, aconselhá-la a não ter culpas, a expulsar eventuais demônios, naquela linha que o doutor Pedro já se referiu, e como presidente da NPT dizer para todos os que nos ouvem que os nossos colegas estão obtendo resultados extraordinários trabalhando remotamente. Em menos de 3 meses, nós já destinamos a programas, ações e medidas de enfrentamento dos impactos sociais da pandemia quase 250 milhões de reais, claro que com a parceria indissociável da Justiça do Trabalho. E a NPT, como entidade de classe, está tão convencida da excelência do trabalho desenvolvido remotamente que acaba de convencer o Conselho Nacional do Ministério Público a declarar que o trabalho remoto não é incompatível com o dever constitucionalmente imposto do membro residir na comarca de lotação, interpretando esse dever como exigível se de outro modo, se não estando ali, ele não conseguir honrar com os seus compromissos e deveres institucionais. Então, eu, como presidente da entidade de classe, tenho que dizer que meus colegas estão se esmerando e fazendo o mais possível em defesa dos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras do Brasil, e o trabalho remoto não é incompatível com esses deveres institucionais. É isso que eu gostaria de falar, claro que não invadindo os domínios da medicina e da psiquiatria. Bacana, Zé, eu acho que é isso aí mesmo, devemos valorizar o nosso trabalho, ainda que em alguns momentos nós, seja normal, dentro da normalidade que o Pedro falava, nos sentirmos impotentes, sentirmos em dificuldade, mas é o normal. Esse momento, ele é anormal, e se nos sentíssemos normal, aquele normal de antes, é que tudo estaria muito estranho. Então, o momento, ele é cada vez mais denso, tenso e intenso, né? Essa fala, Pedro, e é dentro disso que nós temos que nos colocar. Mas eu achei maravilhosa essa possibilidade de conversar com você sobre esse tema hoje, tenho certeza que vários assuntos nós poderíamos abordar, mas o fato é que chegamos no nosso tempo limite, quem sabe numa segunda oportunidade a gente possa conversar mais um pouquinho. Agradecer a todos que estiveram conosco, mandaram mensagens pelo chat aí do YouTube, e também essa live fica disponível no YouTube da NPT, vocês podem divulgar, podem passar para os amigos, certamente vai ser um momento de alento, de ouvir, relaxar um pouquinho e dizer, não, eu acho que é nessa linha que precisamos ir e podemos chegar e vamos ultrapassar tudo isso na primeira pessoa do plural. Não é isso, doutora Maria Cristina?
Obrigada, doutor Pedro, mais uma vez. Querem uma palavra final, um minutinho final? Obrigado. Eu queria só agradecer ao doutor José Antônio, a doutora Sirlene, a minha amiga a doutora Cristina, a essa iniciativa da ANPT, que é uma iniciativa criativa e mostra como mesmo em tempos difíceis a gente pode aprender, crescer e se renovar. Muito obrigado. Cristina, você está sem áudio. Fiquei emocionada, queria agradecer ao querido doutor Zé Antônio, né, por quem eu tenho uma grande admiração, a doutora Sirlene, que é uma grande mulher, que tem feito um trabalho maravilhoso na região, né, e assim, agradecer muito a possibilidade, e ao doutor Pedro também, né, que por ter atendido e estar aqui conosco, que é um privilégio. E queria, assim, eu sempre... né, com esse jeito, assim, queria deixar aqui uma perspectiva, já que a doutora Sirlene é uma pessoa vanguardista, o doutor Zé Antônio também, a possibilidade de nós estarmos conversando e construindo aí alguns possíveis projetos, não é, doutora Sirlene? Não é, doutor Pedro? Não é, doutor Zé Antônio? Eu acho que a gente tem aí uma expectativa desafiadora diante, né? Qual seria a perspectiva pós-pandemia, de perfil da saúde mental, não é, desses trabalhadores impactados, não é não, doutor Pedro? Acho que a universidade, a academia junto, então fica aqui o desafio da gente pensar junto dessa grande aliança que se criou aqui hoje, se perpetuar aí numa possível estratégia, doutor Zé Antônio e doutora Sirlene, para que a gente possa avançar e trazer algum resultado aí, talvez, para futuro, no que diz respeito à saúde mental de todos os nossos trabalhadores, onde nós também estamos inseridos nesse grupo. No mais, muito obrigada a todos os colegas, aos médicos do trabalho de Macaé, que eu sei que tem um monte de gente aqui falando que saiu de outra live, que estão aqui também pedindo e dizer assim, que aqui nesse momento esse espaço também é dos colegas aqui de Macaé, dos médicos do trabalho, que a gente está tentando se reunir aí e se fortalecer para dizer, sair da invisibilidade, né? É exatamente isso. Muito obrigada. Sirlene, se deseja fazer alguma consideração? Bom, eu queria agradecer muitíssimo, em primeiro lugar, a colega Sirlene, minha amiga, que deu à ANPT a possibilidade de promover esta live, a primeira que nós realizamos desde a assunção da presidência, do início do mandato da nova diretoria, que começou ontem, completou do dia 15 de maio, completou um mês de gestão. Quero agradecer ao doutor Pedro, à doutora Cristina, palavras reconfortantes, muito edificantes, aprendi muito. Quero agradecer também à nossa diretora de comunicação social, Cláudia Soares, ao assessor de comunicação, Gustavo, à diretora social e de eventos, Cindy Elu, e já dizer que no dia 25 de junho nós teremos um evento com igual propósito, porém nos domínios da filosofia. Nós receberemos a filósofa Lucelena Cardoso no dia 25 de junho, próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, horário de Brasília. Nós temos que nos fortalecer, porque há muitos tentando vencer o Ministério Público pelo cansaço e eles não conseguirão. Eu tenho dito recorrentemente que eles passarão, todos que estão a nos afligir, inclusive o vírus, nós não, nós somos passarinhos vocacionados a grandes voos. Muito obrigado, doutor Pedro, muito obrigado, Sirlene, muito obrigado, Maria Cristina. Vocês proporcionaram à ANPT extraordinária honra. Muito obrigado, e muito obrigado a todos que prestigiaram o evento. Acompanhei os chats externos e elogios copiosos. Fico satisfeito como presidente da classe. Muito obrigado.